Vamos mudar de assunto, então, porque o Brasil consolidou na última década a sua posição como um dos maiores produtores globais de proteína animal. Dados recentes mostram um crescimento expressivo na produção e na exportação de carne bovina, também carne suína e de frango. Para a gente analisar esse cenário, a gente conversa agora com o Marcos Fava Neves, colunista do CNN Agro. O Marcos a gente tem, eu tenho certeza. O Marcos a gente tem. Marcos, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. É um prazer, diretamente da cidade que recebe o AgriShow. Estamos aqui na expectativa. Tudo bom, Marcos. Eu queria aprofundar esse assunto com você. Eu queria puxar, inclusive, esse gancho das informações que a Cris traria para a gente, acerca principalmente desse impacto dessas cotas impostas pela China, a exportação de carne brasileira para lá. E não só isso, há uma perspectiva também de algum tipo de impacto por causa da guerra no Oriente Médio, no nível de atividade econômica por lá. Esses fatores geopolíticos, eles podem impactar as nossas produções? Olha, eu acredito que impacta sim, Vitor, mas não de uma maneira que a gente deva se preocupar muito, porque o setor vem vindo numa velocidade muito boa. O setor de proteína animal, principalmente a carne bovina, a carne de frango e também a carne suína, o setor de ovos, né? Houve uma mudança bastante interessante na questão do consumo. Vocês recentemente contaram aí, os Estados Unidos fortaleceram a proteína vinda das carnes aí na dieta, e a gente tem percebido no mundo também um crescimento maior das proteínas em linha aí com os processos de emagrecimento e tudo aí que a gente tem discutido bastante. Então, assim, um momento muito favorável para as carnes. O Brasil tem reagido com produções crescentes, exportações crescentes. É lógico que você tem no Oriente Médio um consumidor da carne brasileira, mas aparentemente o produto continua entrando lá, sempre com alguma taxa adicional, né, alguma dificuldade adicional. E como você bem colocou, uma coisa que preocupa bastante é se a China, que colocou essas cotas e depois faria uma tributação maior em cima do extra cota, que nós já praticamente usamos e vamos precisar ainda todo aí o segundo semestre, como que vai interferir. Mas a minha leitura também é um pouco positiva em relação a isso, porque a China não vai querer uma inflação no mercado interno. Ela não tem condições de se abastecer com carne bovina, ela tem uma produção lá, mas é muito aquém do que é o consumo. Então, o que pode acontecer aí é mais uma tarifa para o produtor brasileiro, tendo que entrar com esse produto lá na China via outro país, né, que importa do Brasil e daí reexporta para a China. Tudo isso aí a gente sabe que representa um custo adicional, mas assim, a perspectiva ela continua muito boa. O Brasil, só para trazer para você alguns dados aqui, na carne bovina nós assumimos a liderança mundial na produção, que era dos americanos, e em 10 anos nós estamos produzindo praticamente 2,3 milhões de toneladas de carne a mais. E na nossa exportação, a gente exportava ao mundo 1.700.000 toneladas em 2016, passamos agora para 4 milhões de toneladas. Então, se você pegar no frango, também é um crescimento bastante grande, um pouco menor no suíno, mas é isso, a carne brasileira cada vez mais abastecendo o mercado mundial pela sua competitividade e possibilidade de expansão. Ração disponível, área, pastagem. Então, na proteína animal, nós estamos com uma grande oportunidade aí pela frente dos próximos 10 anos para repetir o que foram os últimos 10. Marcos, me anima bastante essa sua colocação. Eu queria falar um pouquinho sobre o desafio do câmbio. A gente sabe que para o agronegócio, né, sempre existe essa discussão, se um real mais valorizado, ele representa algum tipo de perda, exatamente por causa de uma atratividade menor no mercado internacional, mas a gente também tem insumos que são dolarizados, que são muito utilizados no campo. Você citou, inclusive, também o mercado de rações, vacinas, etc. Eu queria entender, nessa dinâmica que a gente tem hoje, de um dólar menos apreciado frente ao real, o quanto isso deve impactar, evidentemente, o nível de receitas dos produtores agrícolas? Essa é uma das preocupações principais, porque você está exportando agora, imagina algo que custa $1.000 aí a tonelada, a R$ 6 por dólar, você tem R$ 6.000 entrando na tua conta. Agora você tem R$ 5.000. Então, é na hora já que cai o preço do produto quando ele é exportado. Uma parte dos insumos, como você bem colocou, são também produtos importados. Eles ficam um pouco mais baratos
né, tal como o diesel, né, algumas vacinas, alguns produtos químicos que são utilizados, próprios fertilizantes nas pastagens, mas isso demora um pouco mais para cair o preço, mas o efeito normalmente para o produtor e para o industrial, ele é mais negativo do que positivo quando você tem uma cultura que é fortemente exportadora, como é o caso das nossas 3 carnes, né? Só para você ter uma ideia, a dimensão que o Brasil está alcançando, nós devemos chegar ao final dessa década, provavelmente com uns 38 a 40% da carne de frango comprada pelo mundo, mais ou menos uns 32, 33% da carne bovina comprada pelo mundo, e o suíno vai ficar ao redor aí de 20%. Então é fácil das pessoas guardarem 40, 30 e 20. Então você imagina, de toda a carne comprada pelo mundo, o Brasil está colocando praticamente 1/3, um país só. Então isso foi realmente muito importante, esse desenvolvimento que aconteceu, mas o câmbio coloca aí nos próximos meses e talvez anos, né, se o Brasil tiver um equilíbrio fiscal um pouco mais forte, né, uma questão de acerto aí da economia, é provável que o real se valorize, sendo esse aí, vamos dizer assim, o grande fantasma, o grande medo do agro para os próximos anos. Mas todo copo que está pela metade tem o vazio, né, e a metade que está cheia. E olhando pelo lado do consumidor, que é a grande maioria das pessoas que estão nos vendo, a valorização do real é positiva, porque significa carne mais barata no varejo do Brasil, entrada de produtos importados. Então, você sempre tem, em qualquer modificação do macroambiente, quem ganha e quem perde, né? Sempre, né, Marcos? Eu queria. Você citou o frango, uma pauta exportadora bastante relevante do Brasil. Se eu não estou enganado, em 2024, 2025, o Brasil se tornou, né, se consolidou como o maior exportador de frango mundo afora. Eu queria entender, a gente sabe da importância, por exemplo, de mercados como os Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita, a China também, meio com essa importância, um grande comprador de frango brasileiro. Voltando a falar sobre o conflito no Oriente Médio, principalmente sobre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, a gente tem algum tipo de impacto já mensurado nas exportações de frango brasileiro? Houve no início do conflito, houve um pouco de redução por reorientação, inclusive, de vendas das empresas nossas, né, dos nossos frigoríficos, mas as informações que eu tive mais recentes é que os mercados lá estão um pouquinho menores, mas estão sendo compensados por outros mercados, porque o consumo de carne no planeta vem crescendo, né? E no frango, então, é muito interessante as pessoas saberem que ele representa uma oportunidade de crescimento muito grande, porque não tem restrição religiosa ao consumo de frango. Ele praticamente vai em todas as religiões, né? Por exemplo, a religião muçulmana, que cresce bastante no mundo, ela não come carne de porco. A religião hindu, principalmente lá na Índia, não come a carne bovina. Então, e o frango tem menos restrição nesse aspecto religioso, por isso que nos países árabes, né, que tem grande parcela de população muçulmana, ele entra com tanta propriedade assim. Mas essa ameaça existe, nós aqui do Brasil, especificamente dessa guerra, quanto mais cedo ela terminar, melhor vai ser para nós, para a normalização dos preços aí, dos fretes internacionais. Você tem que lembrar também, Vitor, o custo do container. E o container está muito afetado, porque as nossas carnes vão em containers, né? E o container, ele, numa situação normal, custa $2.500, $3.000. Ele chegou na época da Covid aí para $18.000 e agora estava ao redor de $6 ou $7.000 com esse estresse que nós temos lá no canal de Suez, né? E também ali nas outras regiões mais sensíveis do Oriente Médio, né? Então, esses pontos todos são preocupantes. Custo do seguro, enfim, a guerra não está sendo boa para nós, está erodindo a margem aí dos nossos produtores, dos nossos industriais. Seria interessante que isso aí a sociedade mundial, nos Estados Unidos e Irã, chegasse a um acordo para que isso daí terminasse logo e pudéssemos ter um segundo semestre nadando em braçadas aí. Marcos, a gente lembra que, inclusive, a gente tem um diplomata informal, oriundo do agronegócio, trata-se de Joesley Batista, que já foi responsável, inclusive, por reduzir as tarifas impostas pelos Estados Unidos em relação à carne brasileira. Quem sabe ele não ajuda o agronegócio brasileiro de novo, batendo um papo lá com Donald Trump na Casa Branca. Conversei com Marcos Fava Neves, colunista da CNN Agro. Marcos, muito obrigado, sempre um prazer dividir tela com você.
Um prazer estar com vocês. Um abraço a todos e boa Um semana. abração para você também.